Revisão TSE, resolução e os artigos que vão ser cobrados da resolução do TSE 23659. Vamos lá. Seção 5, artigo 10º, do acesso às informações constantes no cadastro eleitoral. 10. Artigo 10. O acesso a informações constantes no cadastro eleitoral por instituições públicas e privadas e que por pessoas físicas se dará conforme a Lei Geral de Proteção de Dados e a resolução do Tribunal Superior Eleitoral, que tratar do acesso a dados constantes dos sistemas informatizados da Justiça Eleitoral. Parágrafo 1º. A Corregedoria Geral Eleitoral editará provimento estabelecendo níveis de acesso aos dados do cadastro eleitoral por servidoras, servidores, colaboradoras e colaboradores, em conformidade com a política de segurança da informação editada pelo Tribunal Superior Eleitoral. Então, é a Corregedoria Eleitoral que dá o nível de acesso. Parágrafo 2º. O provimento de que trata o parágrafo 1º desse artigo definirá as funcionalidades que estarão disponíveis em perfil específico de acesso ao sistema de gestão do cadastro eleitoral e a ser concedida a profissionais contratados com apoio administrativo na coleta de dados biométricos. Parágrafo 3º. Os tribunais eleitorais estabelecerão metodologia segura de acesso de dados, com o objetivo de garantir que não ocorra de forma indevida. Artigo 18. Das restrições a direitos políticos e de sua regularização. Artigo 18. Tomando conhecimento de fato ensejador de suspensão de direitos políticos ou impedimento ao exercício do voto, a zona eleitoral competente providenciará o imediato registro na situação no cadastro eleitoral. Parágrafo 1º. Quando não for de sua competência, realizar a anotação. O juízo eleitoral comunicará o fato diretamente à zona eleitoral a qual pertencer a inscrição do eleitor ou da eleitora. Parágrafo 2º. Tratando-se de pessoa que não possui inscrição eleitoral, o registro será feito diretamente na base de perda e de suspensão de direitos políticos, pela Corregedoria Regional Eleitoral, que primeiro tomar conhecimento do fato. Parágrafo 3º. Constatada a ocorrência de hipótese ensejadora de perda de direitos políticos, a Corregedoria Geral Eleitoral providenciará a imediata atualização da situação das inscrições no cadastro eleitoral e na base de perda e suspensão de direitos políticos. Artigo 19. A regularização de situação eleitoral de pessoa com restrição de direitos políticos somente será possível mediante a comprovação de haver cessado o impedimento. Parágrafo 1º. A regularização de inscrição envolvida em coincidência com a de pessoa que perdeu ou está com direitos políticos suspensos somente será feita mediante a comprovação de tratar-se de eleitor diverso. Parágrafo 2º. Para os fins desse artigo, a pessoa interessada deverá preencher requerimento e instruir o pedido com declaração de situação de direitos políticos e documentação comprobatória de sua alegação. Parágrafo 3º. Comprovada a cessação do impedimento, será comandado o código ASE, próprio ou inativo, quando for o caso, os registros correspondentes na base de perda e suspensão de direitos políticos. Parágrafo 4º. Regularizada a inscrição eleitoral conforme o parágrafo 3º desse artigo, o juízo eleitoral, verificando que os dados biométricos ainda não constam de banco de dados da Justiça Eleitoral, notificará a pessoa interessada para o comparecimento ao cartório, visando a coleta de fotografia, impressão digital e assinatura digitalizada. Artigo 20. São considerados documentos comprobatórios de requisição ou reestabelecimento de direitos políticos. 1. Nos casos de perda. A. Decreto ou portaria. B.
comunicação do Ministério da Justiça. 2. Nos casos de suspensão: a. Para condenados, sentença judicial, certidão do juízo competente ou outro documento que comprove o cumprimento ou a extinção da pena ou sanção imposta, independentemente da reparação de danos. B. Para conscritos ou pessoas que se recusaram à prestação do serviço militar obrigatório, certificado de reservista, certificado de isenção, certificado de dispensa de incorporação, certificado do cumprimento de prestação alternativa ao serviço militar obrigatório, certificado de conclusão do curso de formação de sargentos, certificado de conclusão de curso em órgão de formação da reserva ou similares. Artigo 21. As ocorrências de fatos e decisões que, nos termos da legislação eleitoral, constituam em tese hipótese de incidência de inegibilidade a ser examinada em registro de candidatura serão registrados no cadastro eleitoral pelo juízo da zona eleitoral a qual pertencer a inscrição do eleitor ou da eleitora. Parágrafo 1º. O registro de que trata o caput desse artigo será feito por comando próprio, que não ensejará óbice a expedição de certidão de quitação ou relativa à regularidade das obrigações eleitorais. Parágrafo 2º. A mera inclusão da informação no cadastro eleitoral não equivale à declaração de inelegibilidade. Parágrafo 3º. A inativação do registro será feita automaticamente no prazo definido na legislação, salvo se houver anterior determinação judicial ou comunicação pelo órgão competente que declare a modificação ou extinção do fato que ensejou a anotação. Do alistamento. Artigo 29. O alistamento será realizado quando a pessoa requerer a inscrição e 1. Em seu nome não for identificada inscrição em nenhuma zona eleitoral do Brasil ou no exterior. Ou 2. A única inscrição localizada em seu nome estiver cancelada por determinação da autoridade judiciária. Artigo 30. A partir da data em que a pessoa completar 15 anos, é facultado o seu alistamento eleitoral. Parágrafo 1º. Nos anos em que se realizarem eleições ordinárias, o alistamento de que trata o caput deste artigo deverá ser solicitado até o encerramento do prazo fixado para requerimento de operações do cadastro. Parágrafo 2º. O alistamento será requerido diretamente pela pessoa menor de idade e independente de autorização ou assistência de sua representante legal. Parágrafo 3º. O título eleitoral emitido nas condições desse artigo somente surtirá efeito previsto no artigo 11 da resolução quando a pessoa completar 16 anos. Artigo 31. O alistamento eleitoral da pessoa analfabeta é facultativo. Artigo 32. O alistamento eleitoral é obrigatório para as pessoas maiores de 18 anos, observadas quanto à aplicação de sanção por alistamento tardio, o disposto no artigo 33 dessa resolução. Parágrafo único. Tendo em vista a vedação constitucional ao alistamento eleitoral, não se aplica o disposto do caput desse artigo aos estrangeiros e, durante o período de serviço militar obrigatório, aos conscritos, considerado o estabelecido no artigo 1º e no artigo 35 dessa resolução. Artigo 33. Incorrerá em multa a ser imposta pelo juiz eleitoral e cobrada no ato do alistamento à pessoa brasileira. 1. Nata, nascida em território nacional, que não se alistar até os 19 anos, vai incorrer multa. 2. Nata, nascida em território nacional ou nascida no exterior, filha de brasileiro ou brasileira registrada em repartição diplomática brasileira que não se alistar até os 19 anos. E 3. Naturalizada maior de 18 anos que não se alistar até 1 ano depois de adquirida a nacionalidade brasileira.
Parágrafo 1º. Não se aplicará a sanção prevista no caput deste artigo. A pessoa brasileira nata que requerer sua inscrição eleitoral até o dia 151 anterior à eleição subsequente à data em que completar 19 anos, na hipótese do inciso 1 deste artigo, ou a data em que se completar 1 ano de sua opção pela nacionalidade brasileira, na hipótese do inciso 2 desse artigo. B. A pessoa que se alfabetizar após a idade prevista no artigo 32 dessa resolução. Então, não se aplica a sanção prevista na pessoa brasileira, no caso estrangeiro, né? A pessoa que se alfabetizar após a idade prevista no artigo 32 dessa resolução. A pessoa que declarar perante qualquer juízo eleitoral sobre as penas da lei seu estado de pobreza. Parágrafo 2º. A não apresentação dos documentos que provem a data da opção ou da aquisição de nacionalidade brasileira nos termos do inciso 2 e 3, acarretará a cobrança de multa da pessoa alistanda maior de 19 anos, mas não impedirá seu alistamento em condições idênticas às das demais pessoas brasileiras. Artigo 34. Para o alistamento, a pessoa requerente apresentará um ou mais dos seguintes documentos de identificação. 1. Carteira de identidade ou carteira emitida pelos órgãos criados por lei federal, controladores do exercício profissional. 2. Certidão de nascimento ou de casamento expedida no Brasil ou registrada em repartição diplomática brasileira e translada para o registro civil, conforme a legislação própria. 3. Documento público do qual se infira ter a pessoa requerente a idade mínima de 15 anos e do qual constem os demais elementos necessários à sua qualificação. 4. Documento congênere ao registro civil, expedido pela Fundação Nacional do Índio FUNAI. 5. Documento do qual se infira a nacionalidade brasileira, originária ou adquirida, da pessoa requerente. 6. Publicação oficial da Portaria do Ministério da Justiça e o documento de identidade de que tratam os artigos 22 do Decreto 3.000 e blá 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 blá, para as pessoas portuguesas que tenham obtido o gozo dos direitos políticos no Brasil. Então, portugueses, portaria do Ministério da Justiça ou documento de identidade para portugueses, né, que já têm os direitos políticos no Brasil. Parágrafo único. A apresentação de mais de um documento somente será exigível nas situações em que o primeiro documento apresentado não contenha, por si só, todos os dados para os quais se exige a comprovação. Artigo 35. A apresentação de certificado de quitação militar somente é obrigatória para alistandos do gênero masculino que pertençam à classe dos conscritos. Parágrafo 1º. Para os fins do caput, apenas se consideram conscritos nos termos da legislação militar os brasileiros nascidos entre 1º de janeiro e 31 de dezembro do ano em que completem 19 anos de idade, os quais compõem a classe chamada para a seleção, tendo em vista a prestação de serviço militar inicial. Parágrafo 2º. Pode-se alistar eleitor, independentemente da apresentação do certificado de quitação correspondente, o brasileiro para o qual a. Ainda não tenha se iniciado o período de conscrição, ainda que completados 18 anos, esteja em curso o prazo de apresentação ao órgão de alistamento militar e b. Após 31 de dezembro do ano que completar 45 anos, tenha findado o período de conscrição, mesmo que permaneça sujeito a serviço militar obrigatório nos termos da legislação militar. Parágrafo 3º.
Em caso de eleitor alistado antes do início do período de conscrição, a inscrição eleitoral terá seus efeitos suspensos uma vez comunicado pela autoridade competente o início da prestação do serviço militar inicial obrigatório. Parágrafo 4º. Se tiverem cumprido suas obrigações militares no país de sua nacionalidade anterior, o brasileiro nato que tenha optado pela nacionalidade brasileira e o brasileiro naturalizado são obrigados, enquanto pertencerem às classes conscritas, a apresentar no alistamento o certificado de dispensa de incorporação previsto na legislação militar. Parágrafo 5º. O certificado de quitação militar poderá ser exigido para fins de inativação do ASE, correspondente à suspensão dos direitos políticos, quando a comunicação não houver ocorrido por meio próprio. Parágrafo 6º. Não se exigirá certificado de quitação militar da mulher transgênera, ainda que, até 31 de dezembro do ano que completou 19 anos, seu registro civil indique o gênero masculino. Parágrafo 7º. Será exigido o certificado de quitação militar do homem transgênero, que tenha retificado o gênero em seu registro civil até 31 de dezembro do ano que completou 19 anos. Parágrafo 8º. O documento que trata o caput desse artigo poderá ser utilizado para fins de contemplação dos documentos, para fins de complementação dos documentos de identificação previstos no artigo 34 dessa resolução. Artigo 36. A atribuição do número de inscrição à pessoa alistanda será feita de forma automática pelo sistema, observado o disposto nesse artigo. O parágrafo único. O número de inscrição será composto por até 12 algarismos, assim discriminados. A. Os 8 primeiros algarismos serão sequenciados, desprezando-se na emissão os zeros à esquerda. A. Novamente, os 8 primeiros algarismos serão sequenciados, desprezando-se na emissão os zeros à esquerda. B. Os 2 algarismos seguintes serão representativos da unidade da federação de origem da inscrição, conforme códigos constantes na seguinte tabela. São Paulo é 01, Minas Gerais é 02, Rio de Janeiro é 03, Rio Grande do Sul é 04, Bahia é 05, Paraná 06, Ceará 07, Pernambuco 08, Santa Catarina 09, Goiás 10, Maranhão 11, Paraíba 12, Pará 13, Espírito Santo 14, Piauí 15, Rio Grande do Norte 16, Alagoas 17, Mato Grosso 18, Mato Grosso do Sul 19, Distrito Federal 20, Sergipe 21, Amazonas 22, Rondônia 23, Acre 24, Amapá 25, Roraima 26, Tocantins 27 e no exterior 28. C. Os 2 últimos algarismos constituirão dígitos verificadores, determinados com base no módulo 11, sendo o primeiro cálculo sobre o número sequencial e o último sobre o código da unidade da federação, seguido do primeiro dígito verificador. Da transferência. Artigo 37. A transferência será realizada quando a pessoa desejar alterar seu domicílio eleitoral, em conjunto ou não, com eventual retificação de dados ou regularização da inscrição cancelada, e for encontrada em seu nome, em município diverso ou no exterior, número de inscrição regular, suspensa ou se cancelada por motivo que permita sua reutilização. Artigo 38. A transferência só será admitida se satisfeitas as seguintes exigências. 1. Apresentação do requerimento perante a unidade de atendimento da Justiça Eleitoral do novo domicílio no prazo estabelecido pela legislação vigente. 2. Transcurso de pelo menos 1 ano do alistamento ou da última transferência. 3. Tempo mínimo de 3 meses de vínculo com o município,
dentre aqueles aptos a configurar o domicílio eleitoral nos termos do artigo 23 dessa resolução, pelo tempo mínimo de 3 meses, declarado sobre a pena da lei, declarado sobre as penas da lei pela própria pessoa. 4. Regular o cumprimento das obrigações de comparecimento às urnas e de atendimento a convocações para auxiliar nos trabalhos eleitorais. Parágrafo 1º. Aqui tem que dar um espaço. Vamos lá. 4. Regular o cumprimento das obrigações de comparecimento às urnas e de atendimento a convocações para auxiliar nos trabalhos eleitorais. Parágrafo 1º. Os prazos previstos no inciso 2 e 3 desse artigo não se aplicam a transferências eleitorais de a servidora ou servidor público civil e militar ou de membro de sua família por motivo de remoção, transferência ou posse. B. Indígenas, quilombolas, pessoas com deficiência, trabalhadoras e trabalhadores rurais safristas e pessoas que tenham sido forçadas em razão de tragédia ambiental a mudar de sua residência. Parágrafo 2º. Não comprovada de plano ou regularidade das obrigações referidas no inciso 4 desse artigo, e não sendo o caso de isenção, será cobrada do eleitor ou da eleitora multa no valor arbitrado pelo juízo da zona eleitoral de sua inscrição. Parágrafo 3º. Se a multa devida por ausência às urnas ou por desatendimento a convocações para os trabalhos eleitorais ainda não tiver sido arbitrada pelo juiz eleitoral competente, o eleitor ou a eleitora poderá optar desde logo por recolhê-la no valor máximo não decuplicado previsto na legislação. Parágrafo 4º. Feito o pagamento da multa, será concluída a transferência e, se for o caso do inciso do parágrafo 3º desse artigo, será feita a comunicação ao juiz competente, com vistas à extinção de eventual procedimento administrativo em que se apure a situação do mesário faltoso. Da revisão. Artigo 39. Será realizada a operação de revisão quando a pessoa necessitar: 1. Alterar o local de votação no mesmo município, ainda que não haja mudança de zona eleitoral. Retificar os dados pessoais ou 3. Nas hipóteses em que for permitida a reutilização do número de inscrição, regularizar a situação de inscrição cancelada. Parágrafo 1º. A revisão poderá ser processada independentemente de existência de pendência relativa às obrigações referidas no inciso 4 do artigo 38 dessa resolução, hipótese na qual não inativará o comando ASE respectivo. Parágrafo 2º. Provimento da Corregedoria Geral Eleitoral especificará as hipóteses do inciso 2 desse artigo. Parágrafo 3º. A retificação ou atualização de dados pessoais que não sejam utilizados para os fins de batimento e que não impactem o exercício do voto dispensarão a operação de revisão, podendo ser feitas mesmo após o termo final previsto no artigo 28 dessa resolução, mediante simples comando do ASE respectivo. A. De ofício, à vista de documento comprobatório. B. Por compartilhamento de dados autorizado pela Presidência do Tribunal Superior Eleitoral na forma do parágrafo 3º do artigo 9º dessa resolução. C. A pedido do eleitor ou da eleitora. Da segunda via. Artigo 40. No caso de perda, extravio, inutilização ou dilaceração do título eleitoral, a pessoa que possuir inscrição regular ou suspensa poderá requerer ao juízo de seu domicílio eleitoral a expedição de segunda via do título eleitoral. Parágrafo 1º. A operação de que trata o caput deste artigo não possibilitará a alteração dos dados constantes no cadastro eleitoral, o que poderá ocorrer após a retificação dos dados a que alude o parágrafo 3º do artigo 39 da resolução. Parágrafo 2º. Alternativamente à segunda via, poderá ser emitida a via digital do título eleitoral por meio de aplicativo da Justiça Eleitoral ou reimpresso o documento a partir do sítio eletrônico do Tribunal Eleitoral. Parágrafo 3º.
A emissão da segunda via se dará a qualquer tempo e poderá ser efetivada mesmo se existir pendência relativa às obrigações referidas no inciso 4º do artigo 38 dessa resolução, hipótese na qual não se inativará o comando ASR respectivo. Do título eleitoral. Artigo 68. A via impressa do título eleitoral será confeccionada com informações, características, formas e especificações constantes no modelo do anexo 1. Parágrafo único. Nos títulos eleitorais expedidos com decorrência da utilização da sistemática de coleta de dados biométricos, constará a expressão identificação biométrica. Artigo 69. A via digital do título eleitoral será expedida por meio do aplicativo Justiça Eleitoral, e-Título, ou outro que venha a substituí-lo, e deverá observar as normas de acessibilidade na forma da Lei Brasileira de Inclusão de Pessoas com Deficiência e dos protocolos técnicos aplicáveis. Parágrafo único. O aplicativo de que trata o caput deste artigo deverá estar disponível nas lojas virtuais para dispositivos móveis. Artigo 70. Para a obtenção da via digital do documento, será exigido dados mínimos acerca da identidade da pessoa eleitora. Parágrafo 1º. É obrigatória a coincidência dos dados informados pelo eleitor ou pela eleitora com os constantes no cadastro do eleitor. Parágrafo 2º. Na hipótese de inexistência de nome de pai ou mãe no documento de identificação, a pessoa deverá preencher a opção não consta no campo destinado a essa informação. 71. A validação da via digital do título de eleitor poderá ser realizada nas páginas do Tribunal Superior Eleitoral e dos Tribunais Regionais Eleitorais na internet, ou pela leitura do QR Code disponível no próprio aplicativo. Artigo 72. O eleitor ou a eleitora que tenha biometria registrada na Justiça Eleitoral poderá utilizar a via digital do título de eleitor como identificação para fins de votação, devendo respeitar a vedação legal ao porte de aparelho de telefone celular dentro da cabine de votação. Artigo 73. Quando registrado no cadastro eleitoral, o nome social constará na via impressa e digital do título eleitoral. Artigo 74. O eleitor ou a eleitora que possua inscrição eleitoral regular ou suspensa poderá solicitar a qualquer tempo: 1. A impressão do título eleitoral. 2. A via digital do título eleitoral por meio do aplicativo. Parágrafo 1º. Constará como data de emissão do título, seja a via impressa ou digital, a do requerimento da última operação eleitoral efetivada. Parágrafo 2º. O título eleitoral impresso ou digital comprova o alistamento e a existência de inscrição regular ou suspensa na data de sua emissão, mas não faz prova da quitação eleitoral ou da regularidade de obrigações eleitorais específicas. Parágrafo 3º. A via impressa do título somente será entregue pela atendente da Justiça Eleitoral à pessoa eleitora, vedada a interferência ou intermediação de terceiros.